Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você vá interagir com esse material que eu estou aqui gravando, utilizando o recurso dos slides e da voz. Hoje é sábado, dia 27 de maio de 2023. Nós estamos na nossa disciplina de questões históricas e é importante a gente ter uma noção de onde nós partimos, que foi da virada industrial, mais ou menos esse período 1880, as duas primeiras décadas do século XX. Discutimos muito a questão do ensino de desenho e algumas vertentes, deste ensino. Depois nós passamos pela virada modernista, na sua primeira fase, que é a fase expressionista, organizada da forma como a Anna May classifica. E, enfim, uma fase muito rica. E estamos agora na segunda fase da virada modernista. Nessa virada modernista, na primeira fase, só para relembrar, nós tivemos que esse período aí entre os anos 1920 a 1950, mais ou menos, tá, pessoal? Lembrando sempre que nunca é muito exato, essa é uma divisão que não é exata, mas enfim. Nós tivemos duas guerras mundiais e o saldo, o peso dessas duas guerras, elas tiveram muita influência nos rumos da arte e, consequentemente, nos rumos também do ensino da arte. Então, é um período onde a gente vai ter, nessa efervescência de repensar o mundo, repensar a própria humanidade, a arte vai ter esse papel fundamental. E no Brasil, nós vamos ter a ação de mulheres e homens com as suas concepções, que falaram muito sobre arte, falaram muito sobre educação, e se buscou uma conexão com a América Latina. Então nós vamos ter o Fernando Azevedo, que propôs uma reforma educacional onde o centro era a questão do desenho. Nós vamos ter os nacionalismos, que nós temos o diálogo com alguns países da América Latina, como, por exemplo, o movimento proporcionado pelo Bécio Margot no México e a Helena School no Peru. Aqui no Brasil, toda a ação do Teodoro Braga, com o que nós poderíamos dizer o precursor do design, do ensino de design. O Mário de Andrade, essa figura que colocou a questão da arte, educação e cultura no centro das discussões políticas do país. Então, o Mário criou ateliês para crianças nos parques infantis e uma biblioteca também infantil. A Cecília Meirelles, que é a poetisa, que pensou na questão do cinema, do folclore, não está aqui, mas pensou essa dos jardins da infância, trouxe essa temática aqui, essa preocupação para o Brasil. Anita Malfatti, que além da artista modernista, a Anita sistematizou aulas de arte para crianças na escola americana. O professor Nereu Sampaio, que idealizou um método espontâneo também do ensino do desenho. O Edgar Susequinde de Mendonça, que pensou a questão da educação em museus. A Helena Antipoff, que a Helena, se eu não me engano, era russa e que veio para o Brasil e pensou numa outra forma de educar pela arte. E ela podemos dizer que é uma precursora da educação especial no Brasil. A Louise Arthus Perrelet, uma francesa, que também influenciou muito
repensar o papel do desenho e dos jogos educacionais na formação de professoras, e chegando no Augusto Rodrigues e na Noêmia Varela, com a criação das escolinhas de arte no Brasil. Isso, assim, dentre algumas outras coisas que nós vimos na fase anterior, com o apoio das falas da professora Rejane e do professor Sidney. Muito bem, e aí chegamos na virada modernista, nessa segunda fase. Nessa segunda fase, vale ainda pensar que todo esse movimento das escolinhas continuou, se propagou e acaba sendo de fundamental importância para quando a gente vai falar da mudança do desenho para a educação artística. A década de 60, é uma década marcada por experimentações artísticas, né? Nós vamos ter a bossa nova, dentre outros movimentos. E esses movimentos também influenciam, né? A arte, o ensino da arte, vindo já da década anterior desse movimento, né? De pensar a questão da livre expressão. Nós vamos ter, então, essa virada que a professora Rejane mencionou, que é a implementação da educação artística. Mas, para além disso, eu gostaria de trazer também para pensarmos, né, nesse tempo histórico, além do ensino do design, citado pela professora Namei, pensarmos também nos movimentos dos centros de cultura popular, nas escolas parques, no ensino profissionalizante e refletir um pouco sobre a educação em museus. Então, depois de uma época de experimentação, nós vamos ter em 64, como todo mundo conhece essa parte da história, como diz a música, página infeliz da nossa história, a ditadura, né, a implementação da ditadura militar no Brasil. Por ironia, é o governo militar que em 71 vai promulgar uma lei de diretrizes e bases, né, LDB, que institui a educação artística, que inclui artes plásticas, educação musical e artes cênicas, né? Isso no que era chamado de ensino secundário, o que hoje seria o ensino fundamental e médio, né? Então, só que não tinha, era assim, tá, vai ter essa disciplina, vai ter a presença desse conhecimento, entre aspas, no currículo, mas não haviam professores diplomados para tal. Então, em 73, se cria os primeiros cursos de licenciatura em arte, as licenciaturas curtas com 2 anos de duração, de caráter polivalente, né? Então, essa pessoa em 2 anos supostamente aprenderia a trabalhar música, teatro, artes visuais, desenho, dentre outras questões, não esquecendo do desenho geométrico. Essa educação artística, então, passa a fazer parte do nosso vocabulário, né? E é importante lembrar que a escolinha de arte, criada em 48, enquanto nós estamos nessa transição para cursos de formação específicos, né, cursos superiores, a escolinha ainda vai contribuir, porque muitos professores formados em outras áreas de conhecimento, mas que passaram pela escolinha, vão ser professores desses cursos de educação artística. Bom, a arte ela foi incluída no currículo com esse nome como atividade. Isso é uma coisa que chama muita atenção. Não era exatamente uma disciplina como as outras, mas uma
quando ela chega como atividade educativa. E isso gera também, se nós tivermos aqui pessoas que passaram, né, por essa época, mesmo que não tenha sido na década de 70, pode ter sido na década de 80 ou 90, né, nós vamos ver que a atividade não tinha avaliação e não tinha poder de reprovar, porque não havia exatamente um conteúdo, se ficava ao sabor ou da livre expressão ou de um tecnicismo. Então, e não se tinha exatamente o respeito, né, da própria comunidade escolar. E o professor de artes, ou melhor dizendo, o professor de educação artística, era visto, e eu estou colocando esse era, eu sei que muita gente vai dizer, era? Será que não continua sendo? Mas é importante a gente ver de onde vem isso, né? Então, esse professor, era a pessoa que organizava as festas, eventos, enfim. Era um momento, uma atividade recreativa dentro do currículo. No sábado que vem, nós vamos nós vamos fazer uma aula extra, para quem puder participar, evidentemente, vai ficar gravada, com a professora Maria Bethânia Silva. E a professora Maria Bethânia, no artigo, que ela pergunta, mas que ironia é essa, né? Que contradição? Como que é justamente o governo militar que vai promover a curricularização, né? Vai colocar a arte na escola? Por que tornar obrigatório o ensino da arte se esse próprio governo perseguia a arte e os artistas? E lembrando que o golpe militar de 64 interrompeu muita coisa que estava em ebulição nesse país, né? Programas educacionais e culturais, desarticulou grupos, ações e programas que estavam crescendo a olhos vistos e eram divulgados pelos meios de comunicação. Então, muita gente foi caçada, morta, enfim, muita coisa foi interrompida, né? As respostas são várias, né? E merecem uma reflexão e não podemos ter também um olhar apressado. Mas nós podemos citar que essa educação artística que chega, né, no Brasil como, entre aspas, obrigatoriedade no currículo, né, vem de um acordo com os Estados Unidos, um acordo MEC-USAID. Exatamente nesse período onde se visava uma educação, né, técnica, tecnicista, a crítica, se desejava esvaziar, né, se retira a filosofia do currículo, as disciplinas que faziam pensar, né, há um achatamento dos conteúdos. E as artes, elas vêm nesse modelo polivalente, uma mesma pessoa que vai saber, que vai ser encarregada de trabalhar com tudo, né? Depois, por meio da luta dos próprios educadores profissionais da área, essa licenciatura curta, ela vai se transformar em uma licenciatura plena de 4 anos, e vão existir as habilitações. Então, a pessoa fazia, eu mesma tenho, né? Sou formada em licenciatura plena em educação artística com habilitação em artes plásticas. Uma outra pessoa fazia o mesmo curso com habilitação em música. E essa área na educação, ela era dentro, né, foi colocada não como uma área autônoma, mas dentro da área de comunicação e expressão. Dentro dessa área de comunicação e expressão, dividíamos espaço, então, com língua portuguesa, língua estrangeira, portuguesa e estrangeira moderna, que poderia ser inglês, por exemplo, mais comum. E a partir de então se passou a produzir bibliografia, né, livros.
para essa ação, né, para é, ajudar, digamos, né, a atuação dos professores nas escolas, né. Era muito curioso, porque esses livros chegavam de uma forma também muito tecnicista, né, já com exercícios muito prontos, você tinha que fazer isso e aquilo. E é importante lembrar que, bom, eu mesma usei, né, quando no início eu não tinha formado ainda, mas já tinha me metido a dar aula, né, tinha arranjado emprego nas escolas, e eu mesma utilizei. Infelizmente eu não tenho mais nenhum livro, né, da coleção FTD que eu usava para preparar minhas aulas, né. Mas é importante lembrar que as heranças daquelas viradas anteriores, elas chegam e ficam aqui nesse período de uma maneira pouco informada, de uma maneira que não se sabia muito bem, apenas se repetia. Só para a gente lembrar que a primeira metade do século XX, os métodos, não se falava ainda de educação artística, era ensino de desenho, e os métodos previstos, né, amparavam-se na geometria e no desenho do natural, na cópia de estampas. Entre as proposições, a gente já falou isso, né, lá na primeira virada, nós tínhamos muito comum a questão das faixas, dos motivos geométricos, das rosáceas, dos mosaicos, daquele sistema de ampliação, certo? Lá do Rui Barbosa. Bom, isso não desaparece. Isso vem para esses livros, de uma maneira ou de outra, tá? Com alguns toques, com os ares mais modernizantes, digamos assim. Então, a própria lei exigia que se ampliasse esse conteúdo, né? Que se colocasse conteúdo de pintura, de escultura. E então os livros iam fazendo essa miscelânea. Você tinha lá o livro que tinha lá informações sobre música folclórica, sobre algum tipo de trabalho manual, vinculada a alguma informação sobre os artistas, digamos, Picasso, ou algum artista brasileiro, enfim. Então ia se misturando, né, esses conteúdos. Bom, saindo então da educação artística, a Ana May aponta como importante, dentro daquela linha, né, das questões, né, históricas do ensino da arte no Brasil, pensar também no ensino do design. E pelo menos 3 instâncias aqui são importantes, que é pensar no Instituto de Arte Contemporânea, ligado ao Museu de Arte de São Paulo, especialmente nas figuras aqui do Pietro Maria Bardi e da Lina Bobardi, onde a gente tem o ensino já, né, o ensino que nós poderíamos dizer que seria também precursor aí do design, da propaganda, cursos de vitrine. Lá no Sesc Pompeia, por meio da ação da Lina Bobardi, vamos ter cursos de tapeçaria, da tipografia, era uma grande novidade, né? A cerâmica, dentre outras coisas, né? Que vem aí de um outro lugar, de uma formação também europeia, né? Já a USP, né, na sua faculdade de arquitetura e urbanismo, que vai ser uma grande escola não só de arquitetura, mas também de design, e esses cursos vão reunir várias heranças, como, por exemplo, a reunião das engenharias, lá da Escola Politécnica, a reunião de assuntos e conteúdos da Belas Artes, como a própria história da arte, né, essa história da arte europeia, né, mais oficial, né, e pouco depois também esse ensino vai passar a incorporar as influências e o legado da Bauhaus. Então, assim, vai ser a FAO, USP, né, não formou só arquitetos, né, mas dessa leva de arquitetos e designers, muitos artistas e professores influentes saíram dessas fornadas, saem até hoje, né.
E, super importante, é a criação da Escola Superior de Desenho Industrial, que talvez tenha, dessas todas, tenha sido grande, né, centro mesmo de formação específico do ensino de design. Isso no Rio de Janeiro, e com uma influência declaradamente da Bauhaus, né, dos métodos, né, da Bauhaus, da pedagogia. Quem não souber o que é isso, eu não vou me alongar, mas por favor dá um Google, né, e veja, se informa um pouco o que é que foi essa escola. E é importante também nesse ensino, lembrar que em 68, ou seja, logo depois, né, da instauração da ditadura no Brasil, né, da ditadura militar, essa escola vai passar por um movimento, né, como chama um autor, de uma explosão crítica e uma redefinição do currículo com um caráter mais humanístico, social, um caráter de resistência cultural, resistência social. Né? Coloquei aqui uma imagem, isso aqui nas instalações hoje da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mas só para vocês terem uma ideia, né, era um parque, esses parques gráficos, essas grandes instalações desse maquinário, que hoje está aí meio jogado às traças, né? Enfim, pedindo socorro, né? Enfim, dessa escola, uma das pessoas, assim, talvez a mais importante, conhecido pelo pessoal do design e pouco conhecido por nós que fazemos as licenciaturas e bacharelados em artes visuais, é essa pessoa chamada Aloysio Magalhães. O Aloysio, ele formou-se em Direito, mas ele é um designer, né? E ele vai ser um forte crítico dos processos de colonização, de um design colonizado. Assim como no passado, na outra virada, foi o Teodoro Braga, né? Então, o Magalhães ele vai alertar para a especificidade, para a necessidade dessa situação no Brasil, das disparidades entre a população, né? Poucos com muito, muito com poucos, aquela relação entre pobreza e riqueza, ocupação do espaço, né? A escassez de recursos, e que ele dizia que a formação do design, né, tinha que ter uma responsabilidade ética para diminuir o contraste entre essas pequenas áreas ricas e as grandes áreas pobres. Né? É claro que essa posição do Aloysio vai gerar muito embate, divergências e tudo, mas esse posicionamento crítico do Aloysio Magalhães foi essencial na formação de muitos, ou de várias gerações, né, no design brasileiro. Coloquei aqui algumas imagens ligadas aqui, por exemplo, à exploração da tipografia, né, a essa pesquisa dos tipos ligados aqui a uma indústria cultural, né, que estava também sendo fomentada, como capas de discos, né, capas de revistas, cartazes, né, e outras produções dessa natureza, ligadas aqui a esse ensino do design. Né? Aqui só para que vocês tenham uma ideia. Bom, cheguei aqui então nos centros de cultura popular, né? Que vem aí da década de 60, né? E vão promover uma proposta de uma cultura nacional popular e democrática por meio da conscientização de classes populares. Esse movimento, gente, apesar do popular no nome, não era feito pelo povo, era um movimento feito, né? Que nascia de um contexto intelectual e universitário. A União Nacional dos Estudantes foi assim, um forte vetor para a mobilização
desses centros de cultura popular e para o espraiamento dessas ações. Era, sim, enfim, eram acusados de elitismo, existia uma guerra, eu lembro, eu ainda vivenciei um pouco isso, eu mesma cheguei a fazer oficinas de teatro, né, onde Augusto Boal era o nosso guia e fazíamos, enfim, enquetes, esquetes, melhor dizendo, né, dentro de ônibus, em espaços públicos, né, mas assim, apesar da acusação do elitismo, né, sem dúvida, onde há uma produção, né, cultural, e aqui são várias, né, as questões, o teatro e a música, né, mas outras formas também, como a gravura e o cinema. E claro que isso, né, sendo espraiado, ficando não só nas capitais, mas as caravanas se organizando e indo para vários lugares, várias regiões no Brasil, coloca essa geração de artistas em diálogo com a realidade brasileira. Aqui uma imagem, né, da estudantada, né, se mobilizando em uma das caravanas. Enfim, aqui eu já falei um pouco disso, que é um movimento feito, né, por intelectuais, com essa necessidade de se discutir uma arte diante, né, da realidade, se discutir, se produzir uma arte engajada, uma arte crítica para a superação dos problemas específicos da realidade nacional e, claro, se possível, a superação do sistema capitalista. Então, aqui também algumas imagens, né, isso aqui é uma coleção, temos aqui uma coleção de discos, né, o chamado Povo Canta, né, que tem esse teor, né, da música de protesto, a música engajada. E também existia uma produção muito rica de cinema, né, de se produzir cinema, que vai se delongar mesmo depois que esse movimento, os centros populares de cultura são fechados e proibidos, né, pela ditadura, o movimento do cinema novo, né, vamos lembrar aí Nelson Pereira dos Santos, né. Bom, passando aqui. Já as escolas parques também, a gente não pode deixar de mencionar a importância desse movimento. Eu chamo isso de um sonho, né, desse grande educador que foi o Anísio Teixeira, né. A escola parque, ela se constituiu em um centro educacional que a proposta era atuar em paralelo com outras escolas da região, numa perspectiva de educação integral, o que hoje a gente chama aí da questão do contraturno, né? Ou seja, em um turno o pessoal vai ter, né, as disciplinas comuns, matemática, português, etc. E no outro eles teriam acesso a atividades, né, que vão passar por núcleos de informação, comunicação, desde rádio, esportes, artes visuais, jardinagem, horta, alimentação, teatro. Então era assim, a ideia era que uma escola parque alimentasse, fizesse a conexão com pelo menos 4 escolas regulares, né? Infelizmente, né, as pessoas diziam, isso era uma utopia, diziam isso para ele e ele dizia uma utopia possível. Aí diziam uma utopia cara, eles, educar é caro, formar pessoas, seres humanos é caro, né? E no Brasil a gente conhece bem essa história, né? Mas nós temos 2 experiências que, enfim, que deram mais, são mais conhecidas, que é a da Bahia e a de Brasília. Como nós temos muitos estudantes aqui nesse curso que vêm aí de um contexto brasiliense, poderão contribuir com esse tema conosco, né, e refletir sobre a experiência do ensino nas escolas parques, tá? Mas eu gostaria de chamar a atenção para esses pontos, né?
No ideário, né, do Anísio Teixeira, se deveria aprender pela experiência, em conexão com a realidade social. Então, para ele, a escola deveria ser um lugar de educação, onde cada criança ou jovem, né, procurariam seus interesses individuais, né, fazendo uma associação entre ação e conhecimento, em conexão com a realidade do local onde a criança vive, onde ela se insere, né? E a escola, olhem bem isso daqui, a escola deveria ser o núcleo de cada bairro. Que foi esse o projeto que ele levou para Brasília com as superquadras. Cada superquadra tem uma escola e a escola era o núcleo da superquadra, né? A escola parque, né? Então cada escola deveria ser o núcleo de cada bairro. E essa escola, a comunidade deveria se apropriar desse espaço escolar, né? Ou seja, que a escola, porque as mães, os pais, os amigos poderiam usar a escola para várias coisas que não só, né? Até bailes, né? Torneios. Então, que a escola fosse viva e integrada, né? Bom, nessa nossa linha de tempo, também vale a pena pensar na questão do ensino técnico profissionalizante. Porque muita gente, quando se for pensar a sua linha de tempo, muita gente não passou exatamente por uma universidade com esse caráter mais propedêutico, né? E sim vem ou de universidades do terceiro setor, né? SESC, SENAI, SEBRAE, ou então, né, dos Cefetes, né, antigos Cefetes que hoje são os institutos federais, né? Mas onde vai nascer isso daí? Com a questão da discussão que está lá na primeira virada já da questão que dividia, né, o ensino propedêutico para poucos, né, e o ensino profissionalizante para a classe pobre, para os filhos de operários, né? Como é que se dividia, que o sistema, né, mesmo que mudassem os regimes, né, o governo, mas esse sistema separacionista, divisionista, ele vem se mantendo na educação brasileira, né? Vale a pena mencionar a criação das escolas técnicas federais no início, né, então em plena ditadura também, em 1971, que vão ser as herdeiras das antigas escolas de aprendizes e artífices, né? Essa herança, né, então, dos ofícios e tudo. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que, como se diz hoje, as escolas técnicas, a grande ironia é que as escolas técnicas, elas se tornam um case de sucesso, né? Porque elas vão se tornar, elas fazem são tão bem sucedidas que as matrículas vão explodir, vai ter uma procura, vai ter fila, começa a se fazer testes para entrar, então começa até um processo, entre aspas, seletivo, elitista, né? Para quem, né, se substituindo aos poucos, então aquela classe pobre, né, que era a classe destinada a esse ensino profissionalizante, por um pessoal, digamos aí, mais selecionado socialmente, né? Então, muita gente aqui pode ter vivido. Eu mesma trabalhei numa escola técnica federal, foi a Escola Técnica Federal do Piauí. Foi o início da minha carreira profissional como professora de artes, né? Bom, e para finalizar, eu gostaria também de fechar um pouco essa nossa linha, falando um pouco sobre a educação em museus. Porque lá na primeira fase, né, da virada modernista, o museu ele entra como espaço pedagógico, né? Nós vamos ter o professor Edgar Susequinte falando da importância dos museus se abrirem para a comunidade, dos museus adotarem outra perspectiva
que não só aquela de guardar, né, trabalhos, obras de arte, né? Mas isso vai ficar um pouco esquecido, né? Por exemplo, um movimento muito forte que é o da educação popular, né? Mesmo que você tenha um museu com o assunto popular, essa educação não contamina o museu. Os museus, elas se fecham para eles se fecham para essas experiências, né? A década de 50, a ditadura também faz com que esses museus centrem-se nos seus próprios conteúdos, nas suas próprias coleções, sem essa preocupação formativa, né? E quando existia essa formação, essa preocupação formativa, ela era de caráter tradicional, né? De um caráter de um sistema pedagógico autoritário, reafirmando a transmissão e a repetição. Isso só vai mudar, gente, a partir da década de 80, certo? E a partir da década de 80 que a gente vai falar disso na próxima virada. Bom, para finalizar, eu organizei aqui esse gráfico para fazer uma pergunta que deve estar aí na cabeça de muita gente que está escutando aqui essa gravação. Como é que a gente vai dar conta de tudo isso? O espaço da disciplina é pouco, o espaço de cada tópico é pouco. Mas é onde a gente também tem que se perguntar qual é o objetivo da disciplina, dessa disciplina das questões históricas sobre o ensino da arte. Não é decoreba, não é voltar para uma pedagogia tradicional de repetição, mas é fazer que com o conhecimento, né, da existência desses marcos, dessas pessoas, desses movimentos, desses conflitos, né, que vão marcando cada virada proposta aí por Ana May Barbosa, não é? Que a gente se enxergue nisso, né? Como é que eu, por exemplo, Leda, né, tive aulas lá no que a gente chamava ainda de primário, daquelas faixas, ou de movimento de ampliação de desenho, mas que eu não conseguia me adaptar, não é? Como que depois eu fiz isso? Em que momento eu faço um curso de educação artística, não é? Lá bem dentro desses moldes dessa nascente disciplina e nascente formação de professores, certo? Eu já não peguei, graças, né, aos deuses e às deusas, não peguei a licenciatura curta, já fiz uma licenciatura plena e já fiz uma licenciatura com habilitação em artes plásticas, mas os 2 primeiros anos nós tínhamos que fazer oficinas. No entanto, as oficinas, como os meus 2 primeiros anos da licenciatura foram numa universidade foi a UNB, que naquela época, né, gente, eu estou entregando aqui minha idade, mas enfim, ainda tinha, né, lá pela década, da segunda metade da década de 70, apesar da ditadura, a UNB ainda tinha, no curso de artes, ainda tinha um respiro das experimentações da Bauhaus, certo? Das oficinas bauhausianas, muito ligada à comunicação visual, à pesquisa. Eu fiz oficinas de música, mas nesse espírito, né, da pesquisa, não para aprender a tocar algum instrumento, né? E nós tínhamos oficinas de teatro, foi quando eu tive, né, esse teatro mais ligado aos movimentos, né, populares, né, dos centros de cultura popular, do Augusto, inspirados aí pelo Augusto Boal, né? Então a gente vai tendo, né? E lá atrás, né, quando eu comecei a querer saber, entre aspas, né, aprender a desenhar, eu lembro que eu cheguei a adquirir uns fascículos, né,
de desenho, de como desenhar isso, como desenhar aquilo do Instituto Universal Brasileiro, né? Então vejam vocês que a vida da gente, a gente pode se ver, né? Que se não é para a gente decorar, né, tudo isso, que é impossível, né? Mas a gente vai selecionar aspectos dessa linha de tempo para dialogar. E é isso, né, que a gente está propondo para vocês. Pelo menos duas coisas. A primeira, entender que existe, né, que a arte e seu ensino tem história, tem conteúdo histórico, tem diversos momentos, né, com seus heróis, heroínas, com seus anônimos, com pessoas, uma pessoa, acho que a Rejane disse, aonde estão aqueles que não aparecem? Pois é da nossa responsabilidade fazê-los aparecer, né? Mas com essa consciência histórica, né, de que tem uma história. E a outra é a gente se ver nessa história, se ver dentro disso daí. E terminando então com essa frase do Aloísio Magalhães, que a história é como um estilingue. Quanto mais fundo você puxa, mais longe você alcança. Então, esse mais longe alcançar é exatamente essa visão prospectiva em termos aqui da nossa atuação, enquanto educadores, enquanto designers, enquanto educadores sociais, educadores de contexto formal, não formal. Quantas vezes nós estamos fazendo uma coisa achando que a gente está inventando a roda? Aí você vai ver, nossa, mas isso daqui acontecia assim, ou eu atuo em museu, mas olha só, de onde vem toda essa proposta de uma outra educação em museu, por onde já passou. E é isso, gente. A disciplina tem esse objetivo de reafirmar a importância da gente ter uma consciência histórica e ter uma consciência da nossa vida fazendo parte dessa história. Até mais.